Meu nome é Iago Oliveira e eu vou apresentar sobre o trabalho desenvolvido por mim, Carla Langoni, e sobre a orientação do professor Dr. Serra Henrique Barra Rocha. Nosso trabalho se chama Transformações da Paisagem e Análise do Uso e Cobertura da Terra ao longo de 20 anos no Parque Estadual do Ibitipoca e Zona de Amortecimento, Minas Gerais, Brasil. Ele foi resultado de uma pesquisa desenvolvida através de uma iniciação científica desenvolvida pelo Núcleo de Análises Geoambientais, conhecido como NAGEA, que é um grupo de pesquisa da UFJF. Agora falando sobre o parque em si, ele foi criado em 1973. Ele abrange parte dos municípios de Lima Duarte, Santa Rita do Ibitipoca e tem uma área de 14.887 metros quadrados. Sua zona de amortecimento ela foi estabelecida em 2006, abrangendo aproximadamente 100,41 km², prevenindo a fragmentação e o efeito de borda. Inserido nas bacias do Rio Grande e Paraíba do Sul, o PIB possui uma rica hidrologia formando atrativos como piscinas naturais, mirantes, picos, grutas e cachoeiras. O que torna o parque com maior atividade de turismo em Minas Gerais, recebendo grande número de visitações, o que também causa grandes impactos. A presença de espaços voltados para a visitação humana, para a utilização humana de terra é evidente, com atividades como pastagens, agricultura, silvicultura e até mesmo instalações dentro do parque. Com a recente concessão para a exploração econômica de atividade de ecoturismo, a visitação, a dinâmica da área é diretamente afetada, tornando crucial a representação do uso e cobertura da terra como ferramenta indispensável para compreender o desenvolvimento da paisagem superficial. A compreensão e avaliação temporal da paisagem de zonas de amortecimento, de unidades de conservação, são fatores primordiais para uma análise efetiva e o planejamento ambiental de tais áreas. Nesse contexto, uma análise da paisagem local se torna essencial para uma gestão que esteja alinhada com o uso menos impactante e permitindo legalmente no entorno da zona de amortecimento das UCs. As métricas ecológicas da paisagem, que é a metodologia utilizada no nosso trabalho, emerge como uma alternativa valiosa para o levantamento de dados em áreas sujeitas a modificações ao longo do tempo, permitindo uma análise quantitativa do uso e cobertura do solo. Ou seja, nosso trabalho, além de trazer uma visualização através dos mapas, também traz informações quantitativas que foram tratadas através do Excel. Portanto, o objetivo final desse trabalho é quantificar os dados do uso e cobertura para estabelecer a evolução da paisagem no parque e em sua zona de amortecimento principalmente, possibilitando uma análise ambiental eficiente para compreender as dinâmicas que acontecem no local, tanto ambientais quanto estruturais. Dessa forma, tomamos como metodologia 3 etapas essenciais para tal análise, sendo elas uma revisão bibliográfica, no qual o foco abrangeu métricas ecológicas da paisagem e estudos sobre o parque em si, e também sua zona de amortecimento para a compreensão cultural, ambiental e de caracterização da área. Após isso, foi feito um levantamento de dados de desocupação da terra, no qual a gente utilizou o projeto Map Biomas. Esse projeto ele utiliza imagens de satélite da Landsat 5, 7 e 8, com resolução de 30 metros, e com o uso do software QGIS, a gente conseguiu classificar esses dados. A gente conseguiu fazer a reclassificação de algumas classes do projeto do Map Biomas para que a gente conseguisse fazer uma análise focada na nossa área. Ou seja, dentre todas as classes disponibilizadas pelo projeto, nós separamos 8 delas que representavam melhor o Parque Estadual e sua zona de amortecimento para que a gente pudesse quantificar após isso com as métricas da nossa escolha. Também vou falar aqui um pouco sobre as classes, um pouco das caracterizações delas e também as métricas que a gente escolheu, para conseguir entender a dinâmica do local e quantificar esse uso e cobertura. A classe de formação florestal ela vai representar as florestas ombrófilas densas, abertas e mistas, florestas estacionais semideciduais, florestas estacionais deciduais e formação pioneira arbórea. Na silvicultura, ela vai representar espécies arbóreas plantadas para fins comerciais, como o eucalipto, por exemplo. Já na formação campestre, ela vai englobar as savanas estépicas, parque gramíneo lenhosa, estepe, pioneiras, arbustivas e herbáceas. Já na pastagem, elas vão representar essas áreas de pastagem predominantemente plantadas vinculadas à atividade de agropecuária. As áreas de pastagem natural são predominantemente classificadas como formação campestre, o que podem ou não ser pastejadas. Já no mosaico de agricultura, são as áreas de uso
para agropecuária, onde não foi possível distinguir entre pastagem e agricultura. E a área não vegetada são áreas de superfície não permeável, como infraestrutura, expansão urbana ou mineração. Como na nossa área existem algumas ocupações de casas, loteamentos e algumas construções dentro do próprio parque. O afloramento rochoso, eles vão ser rochas naturalmente expostas na superfície terrestre, sem cobertura de solo, com presença parcial de vegetação rupícola e alta declividade. Isso engloba muitas partes do parque, da área principal. Os corpos d'água, eles vão representar rios, lagos, represas, reservatórios e outros corpos d'água. No nosso caso, principalmente os rios e algumas partes de lagos que existem ali dentro do parque. Agora, falando um pouco das métricas ecológicas que escolhemos, elas foram classificadas e estudadas por nosso grupo ao longo de algum tempo para que a gente compreendesse a dinâmica delas e como elas funcionavam para a gente conseguir fazer as análises e as conclusões do nosso trabalho. As métricas que escolhemos foram a land cover, que é a área da classe. Basicamente ela apresenta a cobertura da classe na área analisada em metros quadrados. Ela foi tratada depois para quilômetros quadrados. O landscape proportion, que é a proporção da classe. Ela apresenta a proporção da classe em comparação com as outras em porcentagem. O edge length, que é o comprimento de borda, ele demonstra o valor de borda dos fragmentos em metros, então é basicamente o perímetro das classes. O number of patches, que são os números de fragmentos, ele é o número bruto dos fragmentos de cada uma das classes representadas. O mean patch area, que é a área média do fragmento, basicamente o tamanho médio dos fragmentos encontrados, então ele faz uma média do tamanho de todos os fragmentos. O overall core area, que é a área nuclear, e é basicamente a área do núcleo dos fragmentos, ele está isento dos efeitos de borda, né? E o split index, que é o índice de separação, que ele mostra basicamente quanto os fragmentos estão separados. Sendo assim, a nossa análise ela diz sobre os fragmentos de uso e ocupação, não só dos fragmentos florestais, porque normalmente as métricas elas são utilizadas para pegar esses fragmentos florestais, serem utilizados para compreender a sua dinâmica florestal como um todo, se eles estão evoluindo, se são possíveis ser criados corredores ecológicos, por exemplo. Mas no nosso caso, as métricas elas são utilizadas para compreender o uso e ocupação. Então toda classe de uso e ocupação é considerada como fragmentos nesse nosso estudo. Essa metodologia utiliza basicamente dessas métricas para fazer uma quantificação, ou seja, além do mapa visual que ele é gerado, a gente consegue também ter uma mensuração quantitativa, uma quantificação matemática do quanto aquilo está evoluindo, do quanto o ambiente pode se transformar e, por fim, foi feita a aplicação das métricas ecológicas da paisagem. Dessa forma, a gente utilizou o plugin Lecos dentro do próprio QGIS para a gestão das tais métricas, tratou esses dados com o software Excel e, após isso, a gente teve o resultado quantitativo do uso e ocupação do solo na paisagem do Parque Estadual. Os resultados do nosso trabalho, eles versam especificamente sobre a quantificação e compreensão das dinâmicas das classes do uso e cobertura da terra que envolvem a área de estudo. Então, eu vou falar um pouco sobre cada uma das classes e como que elas se comportaram ao longo do tempo. A formação florestal torna-se principal classe de análise por ocupar a maior área em ambos os anos, além de ser uma das que mais se estabilizou ao longo do tempo pelos dados levantados. Sua estabilização pode ser inferida pelos dados de sua área nuclear, que aumentaram de 3,6 km² para 3,97. O núcleo de tal classe é essencial para a biodiversidade. Além disso, os fragmentos florestais demonstram também maior conectividade através das métricas de tamanho médio e de fragmento, e pelo índice de separação. As classes pastagem e mosaico de agricultura e pastagem foram juntas a maior ocupação de área em análise e que traz elevada preocupação a preservação da zona de amortecimento principalmente. No entanto, as métricas e a visualização do mapa gerado demonstram uma intensa diminuição de tais classes. Por outro lado, o número de fragmentos de tais classes praticamente se manteve ao longo dos anos, ou seja, os fragmentos não aumentaram nem diminuíram em quantidade, mas sim em tamanho, o que deu lugar à formação florestal.
A silvicultura, por sua vez, se mostra presente em uma quantidade considerável, para análise somente no segundo ano de estudo, com apenas 0,037 km² da área da classe no ano de 2001, ela cresce para 1,51 km². Isso indica um crescimento de 3.981% da área, demonstrando que mesmo que em algumas áreas a restauração florestal possa estar acontecendo, isso tende a afetar o ecossistema ali presente, já que o plantio de espécies diferentes modificam as variantes bióticas e abióticas do meio. A classe de área não vegetada não apresentou aumento ao longo dos 20 anos, porém a métrica de índice de separação de Thais aumentou em torno de 500%. Isso indica um maior espaçamento dessas áreas de impermeabilização do solo, o que os torna mais prejudiciais por uma abrangência de áreas suscetíveis à expansão de construções isoladas, loteamentos e condomínios. Já as classes corpos d'água, formação campestre e afloramento rochoso demonstraram melhora ao longo dos anos, se estabilizando e aumentando em tamanho, apontando, portanto, um ponto positivo, já que são classes nativas da área. Em conclusão, os resultados evidenciaram uma evolução positiva na formação florestal no Parque Estadual do Ibitipoca, mas indicam desafios relacionados à silvicultura e às áreas não vegetadas. A análise do MapBiomas e das métricas ecológicas da paisagem proporcionou insights valiosos, permitindo uma compreensão mais profunda da dinâmica ambiental. É crucial notar que, embora a análise forneça uma visão abrangente, estudos mais detalhados e contínuos são necessários para compreender os processos em andamento e os possíveis impactos na sociedade, economia e cultura local. A resolução do MapBiomas, embora forneça uma visão espacial geral, ele pode limitar o nível de detalhe das análises. Esses resultados eles fornecem uma base bem sólida para futuras pesquisas e planejamento estratégico, especialmente diante das mudanças na concessão para a exploração econômica do parque. O contexto atual destaca a importância de uma gestão ambiental eficiente que foque na preservação do patrimônio natural.